Muito bem, vamos a Atos, capítulo 18. Já. Atos, capítulo 18. Versículos 17 em diante. Estamos com o apóstolo Paulo, durante a segunda viagem missionária dele. E ele está em Corinto, onde passou 1 ano e meio, como já comentamos, e que ele foi levado pelos judeus, especialmente, diante do governador Gálio, que o interrompeu, quando ele foi acusado de estar ensinando outra doutrina, ensinando o que Deus não queria que ensinasse, já comentamos bem isto, e dando a Paulo uma excelente oportunidade de se defender e apresentando Cristo para as autoridades ali, mas a oportunidade foi negada e frustrada. Logo quando Paulo quis começar a falar, vimos que o governador, cortou bruscamente. Então vamos continuar deste ponto em diante. O que Gálio disse? O governador proibiu Paulo de falar e ele disse alguma coisa. O versículo 17. Mas Paulo, aliás, aqui, 14. Mas Paulo ia falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratai disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E os expulsou do tribunal. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina com a Tua palavra, te pedimos, que o Teu Espírito não se canse de ensinar corações, muitas vezes duros, rebeldes, difíceis, como nós, Teus filhos, somos muitas vezes, lerdos, para aprender e para resolver, abrir o coração e nos mostra o que temos de aprender aqui para aplicarmos hoje, exatamente hoje, amanhã, depois, na nossa vida cotidiana. Que Cristo seja louvado aqui, que os crentes sejam edificados e os que precisam de Cristo sejam ganhos para a salvação pela fé nele, Cristo, e através do arrependimento. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o governador aqui, o chefão, diz que até estaria disposto a atendê-los se fosse uma questão jurídica ou criminal. Mas com esse negócio aqui, e ele usou essas expressões de palavra, de nomes e da lei deles lá, ele não iria se resolver, não iria se envolver e que eles resolvessem por si próprios. Provavelmente, quando ele fala aqui em questão de palavras, de nomes, talvez ele se referisse a Cristo, ou talvez ao nome cristãos, alguma coisa assim. E quando fala na lei, está falando, obviamente, na lei deles, dos judeus, que ele não queria se envolver. É muito interessante, vocês devem lembrar que eu comentei na pregação passada que Gálio dissesse ia ser muito importante para criar um antecedente para colegas deles da região, com o mesmo peso, em função de terem autoridade em regiões ali do Império Romano. O que ele dissesse poderia servir como um padrão, bem naquele comecinho da igreja. E é exatamente o que acontece aqui. Querendo ou não,
conscientemente ou não, Galho considerou oficialmente o cristianismo como extensão do judaísmo. Porque era proibido, como eu disse, novas religiões no Império Romano. Então, se ele tivesse reconhecido ou julgado o cristianismo como religião nova, ele teria que aplicar, era a lei romana, porque era proibido. Mas o judaísmo não era proibido, era conhecido e era autorizado. Então, ele resolve encarar o cristianismo como uma extensão do judaísmo. A gente nem percebe isso direito, mas quando olha um pouquinho mais profundamente, vê o Espírito de Deus trabalhando ali para abrir um pouco mais a receptividade ou a condição dos servos dele, Espírito de Cristo, pregarem. Havia perseguições, sofrimentos de toda ordem, o próprio Paulo passou por isso, mas ao mesmo tempo havia um poder de Deus muito grande providenciando para que o evangelho fosse pregado exatamente aonde Deus queria que fosse pregado, no momento exato em que ele queria que fosse pregado, na dimensão exata era Deus trabalhando. Então aqui nós vemos claramente Deus trabalhando no coração deste governador pagão que, como disse, talvez sem perceber, abriu uma porta. Quando disse, isso é problema de vocês, judeus, vocês e eles aí que estão falando dessas coisas, esse Paulo e os outros aí que estão falando dessas coisas, resolvam isso entre vocês, ou seja, colocou tudo no mesmo lugar, ou considerou o que Paulo estava falando como uma extensão ou como uma versão meio diferente, meio esquisita, mas uma versão do judaísmo. Isso foi excelente, deve ter ajudado bastante a expansão do evangelho durante algum tempo. Há uma outra atitude aqui de Galho que eu gostaria de mostrar, o contraste entre a seriedade com que ele encara as coisas do mundo e o descaso com as coisas espirituais. Ele simplesmente disse assim, se fosse coisas da lei, de vocês, coisas de vocês lá, não, se fosse coisa jurídica, criminal, civil, coisas desta terra aqui, eu iria examinar isso. Mas esses assuntos de vocês aí, de lei de Deus, Cristo, cristão, salvação, morte, numa cruz que ele está falando aí, de ressurreição, vida eterna. Não, isso aí eu não vou entrar nisso não, de jeito nenhum, não quero lá saber disso. Agora, se fosse uma questão aqui, local, da minha área, da minha supervisão, dos meus interesses, das minhas responsabilidades, eu iria dar a atenção que fosse necessária. Então, é muito curioso isto, como o mundo, de uma maneira geral, ele leva a sério e está disposto a dar muita atenção para as coisas desta vida e muito descaso com as coisas espirituais, colocando num nível bastante secundário, ou se tem algum nível qualquer, porque muitos realmente não estão preocupados com isso. E nós, crentes, passamos por essa situação, e hoje temos uma nova visão das coisas, mas nós viemos tão contaminados da vida sem Cristo, e são dois fatores que eu acho. Como nós vimos de lá, acostumados desde que nascemos
estudar e fazer as coisas direito, entrar no colégio, depois tem que fazer um curso para entrar na faculdade, vencer, aquilo tudo, um peso muito grande para as coisas desta vida aqui, e a própria carne, nossa vontade de ter coisas, vontade de ter uma qualidade de vida a melhor possível, uma somatória de fatores com que leva muitos de nós, crentes, a manter esta linha de conduta, de dar muita atenção a coisas daqui e pouca atenção para as coisas espirituais. Se o mundo que não conhece Deus faz isto, pelo menos eles não conhecem Deus. Não é uma justificativa, né? Mas explica, é mais compreensível. Muito mais compreensível, porque ele não conhece outra coisa. Ele não teve a vista, a visão desvendada para enxergar as coisas do céu, as coisas do alto, ele não conhece. Então, o padrão dele é aqui embaixo mesmo. Ele tem algo no coração dele que pede por alguma coisa mais altaneira do que a vida aqui, porque ele foi criado como uma criatura de Deus, com eternidade no coração, como Eclesiastes diz. Então ele sente falta de alguma coisa, e por isso vem as religiões. Há uma religiosidade muito grande dentro da alma humana, que eles não sabem o que fazer. Eles, quer dizer, nós, né? Pegando os crentes aqui, como antes da conversão, não sabemos o que fazer com isso. E aí um procura na religião, outro procura na outra, aí o outro diz que não entendeu de jeito nenhum, mas dentro de si mesmo fica se debatendo ali, não sabe, e é ateu, não é ateu, é agnóstico, e todo tipo de classificação, muita confusão nesta área. E o espiritual está ali presente naquele que não tem Cristo, e mexe com ele, mas não leva para o caminho único da salvação que é Cristo, porque ele não é cego, ele tem só aquela vontade interna, aquela necessidade, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança essa que foram distorcidas pelo pecado, tem aquilo mexendo dentro deles, mas não sabem o que fazer. Então não conhecem de experiência própria, de uma maneira mais profunda, um outro lado, a verdade em assuntos espirituais. Então, enquanto ele procura satisfazer até certo ponto suas aspirações religiosas / espirituais, ele se dedica à vida mesmo. E vai dedicar a quê? Ele está aqui nessa vida, é importante e tudo mais, é muito natural. Mas o crente não tem mais, absolutamente não tem mais esta opção. Eu ia dizer desculpa, talvez deva usar a palavra para alguns, para outros não sei, mas seja a palavra que a gente for usar, o crente não tem mais talvez esse direito de misturar uma coisa com a outra, ou seja, misturar, eu digo aqui, em dar um peso, continuar dando um peso muito grande para as coisas desta vida, para as preocupações desta vida, para as coisas que têm a ver com o dia a dia. E é aí onde ele está preocupado, é aí onde ele está concentrado, é aí onde ele joga grande parte do tempo dele. Mas o tempo, a gente sabe que Deus amaldiçoou homens, que agora ele ia ganhar a vida com que ele ganharia o pão, que ganharia com o suor do rosto dele, tem que trabalhar. Claro que eu sei disso, né? E se exige realmente uma grande dose de investimento do tempo para o tal do pão do dia a dia e tudo, certo. Mas a medida, o tamanho disto na vida de um crente, a importância deste pão na vida de um crente,
se ela não diminuiu muito esta importância, essa maneira de enxergar do tempo em que não tinha Cristo, em que era cego espiritualmente, deixou de entender algumas coisas e precisa ser, de vez em quando, lembrado disso, que é o que eu estou me propondo a fazer. Olha aí. Qual foi a mudança? É interessante que muitas vezes, na hora de batismo, né, que a gente expõe o pobre do batizando para perguntas da Assembleia, né? Alguns voltam a morrer de nervosismo, a gente entende, às vezes até crianças e tudo mais, mas uma pergunta muito constante, e é válida. Meu irmão, ou minha irmã, o que é que mudou efetivamente na sua vida depois da sua conversão? Uma pergunta interessante. E varia muito em função da idade do batizando, a situação dele de formação e tudo mais, mas seja como for, alguma coisa é para ter mudado. Agora, ou seja, a maioria aqui já é batizada e tudo, mas eu vou fazer a mesma pergunta. De uma maneira agora bem mais específica, né? O que é que mudou no sentido de você olhar para a mulher, sendo homem, e desejá-la e pecando assim, agora eu olho menos, eu procuro fazer assim nos meus olhos, ou as mulheres, o contrário e tal. É válido perguntar isso também, a parte de pureza sua e tudo mais, mas não quero comentar isso, eu quero focalizar num ponto. O que é que mudou na forma de você investir nas coisas desta vida e nas coisas do alto? É isto que eu quero perguntar. Nesta vida é tudo o que envolve o viver. Não estão incluídas coisas espirituais do tipo envolvimento na igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa está considerada como coisa do alto. E o que é as coisas daqui? Qualquer coisa que se refira à sua manutenção, ao seu sustento, à sua maneira de ganhar os bens, ou a sua renda mensal, o esforço que você faz para isso, o tanto de você, que você se desgasta nisso, a maneira como você marca os seus objetivos aqui nesta vida, a maneira como você gasta o pouco, médio ou muito dinheiro que você tem. É isto que eu quero dizer. Qual é o tempo que você investe nas coisas daqui, o melhor que você tem, o melhor da sua mente, o melhor da sua inteligência, o melhor da sua capacidade de trabalho, da sua energia, da sua saúde, o melhor que você pode dispor, o quanto você está dedicando às coisas daqui, prestando atenção, como o Galho disse, não, se fosse um negócio aqui de jurídico, criminal, eu ia fundo nisso aqui. Mas coisa espiritual, não estou nem aí. Não estou ligando para isso. Então, é uma comparação, eu sei que é bem diferente, porque agora eu estou falando com crentes, e ali tratava-se de alguém que não era um pagão. Mas, como eu disse, nós trouxemos isto da nossa época de não crentes, deveríamos ter mudado tremendamente, e será que mudamos? Cada um faça a sua própria pergunta. A maneira de ganhar a vida e o tempo que se exige de um trabalhador, o tempo médio e tudo, vocês sabiam que variam de país para país, de cultura para cultura? Não está estabelecido na Bíblia quantas horas tem que trabalhar por dia. Não. A Bíblia fala que tem um dia, que é para ser o dia de descanso, e mesmo assim ainda é muito
discutido essa questão, até que ponto é isso aí, mas assumindo que há um dia de descanso para o crente, pronto, é o que diz lá, mas a quantidade de horas e tudo, eu tenho visto pessoas chegarem de outros países e dizer, lá se trabalha menos do que aqui no Brasil. Menos, porque é a cultura. Tem lugar que todo mundo dorme depois do almoço, a tal da sesta, fecham as casas, fecham o comércio, tudinho, aí dorme até 2 horas da tarde, 3, sei lá que hora, aí volta tudo de novo para o trabalho. Calma. Então, isso são obedientes a Deus, porque tem que ser como no Brasil, aqui ou em outros lugares, de um trabalho muito, muito intenso, e com muitas horas por dia, e tem países muito piores do que o Brasil, até o ponto da escravidão, como vocês sabem, de abuso de menores trabalhando. Então, isso varia demais. O que é que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia não tratou não foi nesse nível de dizer o quanto você tem que trabalhar para ganhar o seu pão, e se preocupar com as coisas daqui. Ela não disse não. O que Deus disse é que você, sim, tem que trabalhar para poder comer. Quem não quer comer, não trabalhe. É como Paulo diz lá. Então, tem que trabalhar. Ok. Quanto? E qual o nível de dedicação a esse tal do trabalho? E o trabalho puxa remuneração. Remuneração puxa dinheiro. Dinheiro puxa padrão. E se está havendo uma renda boa, as possibilidades são infinitas, praticamente, em termos de crescimento, de querer mais, de projetar coisas melhores, mais conforto, mais sofisticação, mais maneira de gastar. Mais maneira de gastar, mais necessidade de entrar. E acaba esse equilíbrio, ou desequilíbrio em alguns que gastam mais do que têm, mas mesmo equilíbrio em que está crescendo, quer crescer, não somente em dinheiro líquido na poupança, mas no padrão de vida de uma maneira geral, não percebendo que isso muitas vezes pode ser uma armadilha, porque isso vai puxar intensamente por você, quanto à necessidade de poder sustentar esse padrão que você resolveu, talvez, aumentar muito da maneira como foi acostumado, cresceu. Essa questão de padrão de vida também é delicada, caso a caso, tem de todo tipo, a tendência, a maioria é ficar ali, mas muitos querem mudar, querem crescer. Eu quero falar para todos vocês, de uma maneira igual, mas que cada um pegue para si próprio e pense o contraste entre o que você se dá para coisas que você chamaria desta vida e coisas que você chamaria para a vida eterna, as coisas espirituais. Qual o contraste? Muitas vezes eu pregando para jovens, especialmente quando tinha vestibular, eu dizia, olha, é impressionante a maneira como um jovem sério, responsável, ele se dedica no 3º ano, na época, hoje eu sei que mudou tudo, no 3º científico, como chamava antes, ou no cursinho, hoje deve ter os equivalentes, certamente que tem, mas uma dedicação intensa naquele ano, que precede o vestibular. Era todo mundo, claro, responsável, estudando pesadamente. A gente sentia isso na igreja. Eu sempre disse para jovens que estavam nesta fase, dizer assim, fique à vontade, eu sei que vai ter prova para você dia de domingo, talvez até aulas, chamavam de aulões, uma certa época, vá, se dedique, é um ano aí crítico, importante, para você vai entrar ou não vai entrar,
tudo bem, como uma coisa bem específica na sua vida, ok, faça isso. E estude para passar e você ter condições, então, de ter sua renda, sua família, coisa desse tipo. Aí gostava de dizer também, agora, bom mesmo era você estudar as Escrituras com a intensidade, com a vontade de aprender, com desespero quase, de ter que entender aquele problema de física e decorar aquela fórmula de química, com aquela mesma força que o estudante faz antes de entrar numa faculdade, ou mesmo durante, se toda aquela energia e interesse fosse dedicada também, no momento certo, ou mais ainda, às coisas do alto. Pastor, eu vou ter que entender Efésios. Resolvi compreender Efésios. Resolvi. Comprei uns livros, um comentário, tenho estudado, tenho lido, eu vou entender. As parábolas de Cristo, elas me fascinam, pastor. E as pessoas não entendiam bem o que ele estava dizendo na época, ainda hoje não entendem bem, muitos se fazem, que ele quis dizer isso, foi aquilo, é fascinante. E eu estou dentro desse assunto para tentar entender o máximo. Não, isso não me atrai muito, não. Agora, o que me atrai mesmo é estudar a lei de Moisés. O que a lei de Moisés era aplicável na época e o que trouxemos para cá. Eu não sei, qualquer coisa. Mas vocês estão vendo? Então, quando o estudante começa a crescer nos seus estudos e chega a hora de pensar no que vai fazer a faculdade e tal, ele se sente atraído pela medicina, ou por ciências exatas, ou que for, escritor, o que for. E ali, naturalmente, ele vai se dedicar mais. Eu gostaria muito de ver isso nas coisas espirituais, sabe? Da parte de estudantes e da parte de adultos que já fizeram seus vestibulares, já fizeram os seus ENEMs, suas faculdades, já estão até com família, mas com uma conscientização muito grande em dizer que é aqui, o que eu vou ter que trabalhar para ganhar o meu pão, é aqui, é isso aqui. E eu vou me dedicar muito para as coisas de Deus. Eu não vou ser um galho. As coisas daqui me interessam e eu vou entrar firme. As coisas do alto, não vou me envolver, não. Aliás, sabe o que é? Eu não fiz seminário, não pretendo fazer, não tenho tempo para fazer, entendeu? Eu não sou teólogo, não tenho queda, tenho jeito para teólogo, não sou pregador, não sou professor, então cabe ao pastor preparar a pregação. Ele foi treinado para isso, e Deus capacitou e tal, mas eu não tenho nada disso, e as coisas são meio complicadas, e muitos tipos de justificativas. O fato é que foi interessante que eu estava no elevador há pouco tempo, e dois senhores entraram, e estávamos falando de alguma coisa genérica aqui do Brasil, da cidade, tá? Aí um disse assim, rapaz, segunda-feira o Ceará não sei o quê, eu digo, como? Aí eu vi que voei na frase que ele disse. Estão falando de futebol agora, né? Claro, o Ceará tá bom aí e tal. Mas não, ele mudou de um assunto assim, netamente, uma coisa importantíssima para eles. E tudo bem, acho bacana, não tem nada demais, nenhum problema em torcer por um time, ou gostar de carro e ler as revistas sobre carro. Antes de comprar um carro, passa um ano estudando qual é o carro que vai comprar, estuda, decora tudo do carro, porque gosta, curte, bota na parede a foto lá do Porsche e por aí vai. Tudo bem, mas a medida com que faz isso, a medida, Deus sabe o que tem naquele coração pelo time de futebol. Deus sabe o que tem naquele coração sobre a política, o candidato A, o candidato B, o quanto estuda aquilo, o quanto desce fundo e tome post, tome vídeo,
muito tempo para estudar esse tipo de coisa. Palestras sobre o quê? Sobre carro, dentro do outro exemplo. E poderia dar muitos. Medida, só isto, a proporção, é só o que eu estou querendo mostrar para vocês. Que cada um aqui examine, veja os jovenzinhos, 12 anos, 13, 14 anos, a quantidade de tempo que estão gastando em coisas dessas redes sociais. Quer fazer parte? Veja lá com os pais vão dar os limites e tal, ok, não é bom não aquilo, mas tem uns limitezinhos ali, ok, tá, o grupinho das coleguinhas, dos coleguinhas e tal, mas qual a dimensão disso na vida? Com que tamanho, qual tamanho você está dedicando para isso? Então fica aí a lembrança. E há o que não tem Cristo, esse é que precisa mesmo lembrar, que sem as coisas espirituais você está perdido, literalmente perdido. Muito bem. Galho, seja como for, expulsou todo mundo do tribunal e assunto encerrado. Bem democrático. No versículo 17, então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal, de acordo com os eruditos, que entendem da época e tudo, ao ar livre. Na época era praticamente tudo ao ar livre. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas, ou seja, foram na frente de Galho mesmo. Então pegaram esse Sóstenes aqui, o chefe da sinagoga, e começaram a bater nele na frente do governador mesmo, e ele nem se preocupou com isso. Por que espancaram Sóstenes? Não sabemos. Talvez Sóstenes se mostrou irritado com o julgamento do governador, considerando o cristianismo que ele estava acabando de dizer que era alguma coisa falsa, contrária ao que Deus queria, não tinha nada a ver com a lei deles, e Galho, embora sem declarar que tinha tudo a ver e tudo, mas deixou a entender que é como se fosse uma variação aí, se entendam aí. Então isso pode ter irritado profundamente Sóstenes, mostrando uma certa tolerância. Talvez Sóstenes quisesse que fizessem com Paulo, o que estavam fazendo era com ele, né? Acabou sobrando para esse Sóstenes aqui. Lembra que Crispo, o principal da sinagoga, quando Paulo se mudou para a casa vizinha, esse Crispo se converteu, era o judeuzão lá, chefe da sinagoga, se converteu, que foi um espetáculo, essa vitória de frutos evangelísticos para Paulo. Então, esse Sóstenes pode ter sido o substituto de Crispo, que se converteu antes. Pode ser, não sabemos. Obviamente não era crente e obviamente também era um dos líderes da acusação contra Paulo. Seja como for, o tiro saiu pela culatra. Deve ter duplicado o ódio dele pelo evangelho. Agora querem ver uma coisa que talvez seja bonita? Talvez, pastor? Ou é ou não é? Não, é talvez, porque é uma coisa histórica e nós não temos informação precisa, embora muitos historiadores cristãos, comentaristas, acham que a probabilidade é grande de ser isso mesmo. Não precisa você chegar lá não, mas está em 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, a mesma cidade onde se passou isso. Então, muitos acham, sem condições de provar, mas acham alta probabilidade desse Sóstenes ser o mesmo. Então, Paulo ganhou Crispo para Cristo, entrou Sóstenes tentou perseguir Paulo, até o governador,
não conseguiu, se chateou de alguma maneira, de alguma forma ele irritou os presentes, levou uma surra, e de alguma maneira ele parece que se converteu. Então, pode ser boa e pode não ser, porque se não for o caso, então é um outro sorte, e graças a Deus pelo outro sorte também, mas não é uma história gostosa como essa. Porém, o próprio fato de estudiosos sérios da palavra, como eu disse, eruditos e tudo mais, acharem que pode ser sortes, mostra que não devemos nunca chegar ao ponto de achar que ninguém pode se converter. Essa é uma esperança que todos nós podemos e devemos ter. Nenhum pecador está tão longe do amor de Deus que Cristo não possa alcançá-lo. Nenhum pecador está tão longe de Deus que o amor de Cristo não possa alcançá-lo. Então, se tem alguém sem Cristo aqui em nosso meio, seja humilde, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e passe a ser um salvo em Cristo. E não se perturbe muito com o que você já fez contra Cristo. Talvez hoje de manhã, vindo para cá, não sei. E nem com a velha história, que a gente ouve muito também, dizer, não, quando eu melhorar de vida, aí eu aceito Jesus como meu Salvador. Não faça isto. Não faça isto. Isso é uma armadilha do diabo. Porque, independentemente de se sua vida vai melhorar ou não vai melhorar em termos morais, em termos de comportamento aqui na terra, na sua cidade e tal, nunca você vai conseguir agradar a Deus sem a graça da fé. Nunca. Então, não espere, não há quem faça o bem, citei isso hoje pela manhã, não é por aí. Então, não espere uma remodelação da sua vida antes da conversão. Antes de chegar agora, eu estou no ponto de aceitar Jesus Cristo. Não, ele morreu por pecadores, cada um nos seus pecados. E ele salva, ele entra na sua vida da maneira como você está, ele arranca do império das trevas, sem pedir licença ao diabo, ele arranca. Então é isto que você pode pedir a Jesus Cristo. Pastor, como é que eu faço então para desenvolver em mim esta fé? Por um lado, nada. Intrínseco a você, de alguma capacidade que você tenha de alcançar esta fé, alcancei, enxerguei, agora que Jesus é o Filho de Deus, enxerguei a minha pecaminosidade, enxerguei por mim próprio, de tanto me esforçar, tanto ler, tanto tentar, eu cheguei lá e consegui. Então a resposta neste aspecto é nada, você não pode fazer nada, zero. Ao mesmo tempo, não é como uma pedra não pode fazer nada para se deslocar um palmo ou 1 centímetro, nada, zero. Porém, não é como uma pedra que a gente responde para você, você não pode fazer nada, ponto. Não deve ter um ponto aí, deve ter uma vírgula, e dizer assim, mas você pode pedir, implorar a Deus, que é quem concede esta fé de maneira sobrenatural, de um poder que só Ele tem, Ele é que dá. E Ele disse qual a situação no coração do ser humano que está pedindo, qual é a condição que Ele se agrada. É uma dica espetacular
que Deus deixou. Então não é que seguindo isso você vai adquirir poder para alcançar essa fé. Poder você não vai ter nunca, como a pedra, nesse aspecto. Mas a pedra não pode pedir nada a ninguém. Você pode. E qual foi a maneira que Deus disse que toca o coração dele? A humildade, que está ligada com o arrependimento, de dizer assim, eu sou um pecador miserável, não mereço coisa nenhuma de ti. Se você não merece, por que você está pedindo? Você acha que eu vou lhe dar sem você merecer? Acho, Senhor. Você acha? Acho. Justifique. Tua misericórdia. Então Deus diz que essa atitude, Ele gosta. Amolece, vamos usar essa expressão, amolece o coração dele, Deus, e suscita nele gosto, prazer, vontade, de ir lá e dar fé para alguém com essa atitude. Atitude interna. Pastor, escreva aí, por favor, que eu vou decorar essas palavras, eu vou dizer tudo para Deus hoje à noite. Não, não vou escrever coisa nenhuma, porque tem que ser muito íntima. É uma atitude lá dentro do coração. A gente pode explicar, mostrar, como estamos fazendo, como você deve ter feito para muitas pessoas para as quais você pregou, como você deve ter ouvido na sua época de não crente, essa mesma coisa. Mas é algo íntimo entre você e Deus. Eu não posso gerar no seu coração humildade, arrependimento, não. Então, peça e peça com humildade. Humildade. Vamos em frente. 18 em diante. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Vamos até aqui. Então, Paulo passou 1 ano e meio em Corinto. Chegou a hora dele iniciar a segunda viagem de volta. Iniciar a viagem de volta da sua segunda viagem missionária, um longo retorno para casa, lá na Antioquia da Síria. Essa longa viagem é como se fosse daqui para João Pessoa, Recife. Para nós hoje não é tão longa. Para a época era muito longa, ainda mais com os navios na época e os riscos e tudo mais. Era mais ou menos essa a distância, que era uma distância muito grande para a época. Quem é que Paulo leva junto com ele? Vocês notaram o detalhe que ele levou um casal junto com ele, Áquila e Priscila. Eu vou dedicar, se Deus permitir, toda a pregação no próximo domingo para este casal, Áquila e Priscila. Não é o nosso Áquila, a nossa Priscila, não. Que, aliás, é raríssimo um casal Áquila e Priscila. Eu acho que o Áquila saiu procurando em Fortaleza alguma Priscila. Não sei. Ou o José disse, ou o pai dela disse, só casa com alguém chamado Áquila. Não sei. Depois a gente quer ver essa história. Mas é uma coincidência impressionante, estão aqui entre nós, essa família tão querida aí, com o pastor Josias, irmã Raimundinha e todos eles. Muito bem. Então, Paulo, depois de haver raspado a cabeça em Cencreia, aí estava em Corinto ainda, Cencreia era um porto muito, muito grande, ativo lá da cidade de Corinto, porque tomara voto. Só um detalhe, aqui, sem aplicar muito tempo, não sabemos porque ele fez um voto, muito provavelmente o voto de Nazireu. Esse voto, a lei previa esse tipo de voto, a pessoa se dedicava a uma causa, ou tinha um certo pedido a fazer a Deus, e tinha certos
certas regras para serem cumpridas enquanto durasse esse voto. Uma delas era proibido cortar o cabelo. Então, Paulo devia estar com o cabelo bem grande. Muito curioso. Alguém pode imaginar aqui Paulo com o cabelo bem aqui assim? Talvez estivesse, não sei. Não sei quanto tempo foi esse voto dele. Eu sei que ele precisou cortar. Quando fala em raspar aqui, o verbo lá não é raspar zero, que podia ser também, não era proibido também, mas que simplesmente quer dizer, cortou o cabelo. Pronto, como a gente diz sempre, eu vou cortar os cabelos. Basicamente isso. E, obviamente, ele estava precisando, pelo menos para o padrão que ele costumava usar, não sei qual era exatamente, mas com certeza muito menos cabelo do que ele estava na época por causa deste voto. Então, para ele, ainda, de acordo com os costumes judaicos e tudo, e vamos ver isso na frente ainda, o quanto Paulo ainda observou algumas coisas da lei, coisas não primárias, mas ele observou ainda, alguns até criticam que ele observou mais do que deveria e tal, mas isso a gente deixa para enfrentar quando chegar a ocasião. Então, ele tomou esse voto, encerrou o período do voto, e ele então voltou à normalidade e começou logo cortando o cabelo, não sabemos por que ele fez. Chegou em Éfeso, primeira vez que Paulo chega em Éfeso, uma cidade grande, importante, e já de volta da Macedônia, na Ásia Menor já, e ele então seguiu o costume de pregar na sinagoga dos judeus, e foi direto para lá. Curioso é que parece que dessa vez não houve resistência. Chegados a Éfeso, deixou-os quem? O casal, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. É curiosíssimo isso aqui, porque geralmente os judeus resistiam, criticavam, até expulsavam Paulo, e às vezes achavam pouco expulsar, levava para o governador, como nós vimos aqui em Corinto acontecer. Às vezes iam para outra cidade para atrapalhar a pregação de Paulo, lá onde ele estava. Então eram duríssimos, muitas vezes, os judeus. Aqui em Éfeso, não. Pediram para ele ficar mais. E foi o contrário agora. Paulo é que diz, não, eu vou embora. Muito curioso. Mostra que essas coisas de reação ao Evangelho não têm lógica humana. Dizendo de outra forma, nós não sabemos quais são os critérios, não sabemos, não temos a menor noção. Ele sai de Corinto numa situação, chega em Éfeso e encontra uma situação completamente diferente por parte dos judeus, a ponto de pedirem para ele ficar. Isso eu acho que mostra uma cabeça aberta, coração aberto, talvez melhor dizendo, de um crente. Para pregar aonde ele estiver, aonde ele puder, tentar não usar muito histórico passado. Ah, mas eu já prego há 10 anos e ninguém se converte. Ah, mas aquele povo ali não tem condição. Ah, isso, aquilo. Não, você tem paz no coração, vai lá e pregue. Às vezes você não tem essa paz. Eu preguei isso um dia lá no culto de oração. Não tem essa paz. Ou alguém está debochando do Evangelho. Opa, a situação muda bastante. Mas alguém querendo ouvir, não gasto mais tempo, esse tempo eu não gasto mais não, falando do Evangelho, é mais para judeu, ou para alemão, ou japonês, sei lá o que for, não, esse povo aí é fechado demais, não, cuidado, coração aberto, fale o Evangelho sempre que puder, e o outro quer ouvir, a força, não creio que seja razoável. Muito bem. E essa pressa de Paulo ir-se embora? Por que Paulo quis ir embora? Não, eu vou indo, eu quero ir para Jerusalém, depois eu volto. Acha-se que é porque ele queria cumprir
a Páscoa lá em Jerusalém. Os que acham também não há informação. Mas vemos aqui então como ele tinha os critérios dele e quando tinha algo no coração dele muito, muito grande, entendemos, colocado por Deus, até a missão dele primária, primordial, de pregar o evangelho para judeu pedindo para ele ficar, um sonho, não, eu vou ter que ir embora. E também faz parte da vida do crente, esse tipo de chamadas diferentes. Eu já vi missionários aqui no Brasil, irritadíssimos, missionários antigos, porque chegou um outro missionário, de outro país, aí o missionário ficou aqui 1 ano, 2, aí não se ajustou muito com o país e tal, e voltou para o país dele, e lá ele passou a ser um empresário, arranjou um emprego e tal, crente fiel, né? E alguns missionários aqui, irritados, criticando, como se tivesse abandonado a fé, e eu novinho na fé, na época e tal, eu dizia, não sou crente, não é crente ainda não está fiel, não tem que ser missionário o tempo todo no Brasil, para poder ser fiel. Ele sentiu que estava sendo chamado para cá, depois sentiu que estava sendo chamado de volta para lá, para ser um caixa de banco. Qual é o problema? Desde que seja um caixa de banco fiel, e um marido fiel, uma esposa fiel, isso é que é importante. Então, não se perturbe muito com alguns tipos de chamadas que você pode receber, de inclinações que você pode ter na sua alma, de servir a Cristo de uma maneira tal, num lugar tal. Não há critério revelado para nós. Revelado para nós, é claro que ele tem critério, óbvio, mas nós não sabemos qual, então devemos estar super abertos, não só para pregar, quando e para quem for possível, mas também para se deslocar e mudar de atividade dentro da igreja ou no seu ministério. Fique à vontade, uma vez que você está em paz com Deus, em comunhão com Deus, sua consciência está tranquila e você está bem convicto de que Deus está lhe dirigindo para aquela situação, pelo menos naquele dia. Daqui a uma semana não estiver mais, é outra situação. Então vamos ser mais largos com relação a essa questão. Então, encerrando, Paulo foi para Jerusalém, de lá para Antioquia, de onde ele tinha partido, a cidade dele, e terminou a segunda viagem missionária. E Lucas, o escritor de Atos, ele faz, no versículo, ele termina a segunda viagem missionária de Paulo e começa a terceira. Ele não deu a menor importância a como é que foi lá em Jerusalém, como é que foi lá em Antioquia, como na primeira vez, a primeira viagem, Lucas diz que ele chegou lá e prestou contas para a igreja e tal. Dessa vez ele não disse quanto tempo ficou, nada. Está aqui, ele fala claramente aqui no versículo, aqui no 23, 22 e 23, chegando a Cesaré, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudade da igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Quando ele encerra o versículo, Paulo já estava longe, muito longe de Antioquia, em plena terceira viagem missionária. Ele começou assim de uma hora para outra, e é interessante. Então, vamos, na próxima pregação, se Deus quiser, iniciar a terceira viagem missionária de Paulo, e vou abrir um bom espaço para Áquila e Priscila e aprender bastante com esse casal. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos eleve, nos edifique, nos ensine com essas coisas, e que cada vez mais nós estejamos treinando para investir menos tempo menos excessivo para as coisas do alto, menos energia, menos conhecimento de coisas aqui que vão ficar por aqui mesmo, que não vamos levar nada. E tantos clientes envolvem tanto tempo, e tanto conhecimento, tanta energia, tanta memória, tudo, tempo em coisas que não servem para nada.
Eu estou falando de coisas não pecaminosas, Senhor, porque as pecaminosas não adianta nem comentar que é pecado, então não é o caso. Mas eu me refiro a coisas daqui da terra que puxam, que atraem, e que, fora as coisas obrigatórias mesmo, como educação de filhos, colocar filho em colégio, levar para médico, e coisas obrigatórias de fato. Mas muitas vezes nós vamos muito além disso e queremos, e dedicamos muito desta vida aqui para obter coisas, obter bens, e às vezes exageramos, com certeza, e cada minuto que nós investimos nisto, que ultrapassou o razoável, estamos fazendo em prejuízo do que poderíamos estar fazendo para aprender as Escrituras, estudar as Escrituras, ler um bom livro, trabalhar para a igreja e fazer alguma campanha pessoal no seu prédio, no seu colégio, alguma coisa para o teu reino, orando, pensando e considerando as coisas do alto. Que todo crente desta igreja tenha o privilégio de crescer nisto que eu estou comentando. E aqueles que não têm Cristo, tem misericórdia deles, leva-os à posição humilde de pedirem esta fé em Jesus Cristo. Que se arrependam dos seus pecados, confessem Cristo como Salvador, já de posse desta fé que recebeu, e se torne um crente, mais um crente, com a salvação garantida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.